E aí é isso que a gente vai conversar agora, porque o Bruno Mendes, ele tá em final de contrato ali com o Corinthians, mas ele tem sido titular. E o Luxemburgo já falou nas coletivas de imprensa que ele tem dado. Não importa que o cara está em final de contrato, se ele ainda tem contrato, ele vai jogar no meu time. E aí ele tá se consolidando nesse esquema do Luxemburgo com 3 zagueiros. E a gente vai comentar um pouquinho disso então, né, professor? Tem muita gente que fala, não, porque o sistema com 3 zagueiros ele é um pouco mais defensivo, retranqueiro. 3 zagueiros é retranqueiro. Outras pessoas falam, não, vocês não sabem nada, é claro que é muito mais ofensivo. Eu queria que você explicasse então, já que a sua equipe foi muito bem no Campeonato Paulista, atuando com 3 zagueiros, explica pra gente sanar, pro pessoal entender essa dúvida de uma vez por todas. O esquema com 3 jogadores defensivos, com 3 zagueiros, é realmente um time mais retranqueiro ou não tem nada a ver? Ah, não, isso aí é para quem não entende do futebol, colocando para se defender, né? No meu modelo de jogo, a gente joga num 3-4-3 e muitas vezes os meus alas, eles pisam na última linha, a gente fazendo um 3-2-5. Então eu acabo pisando na área com 5 jogadores e 2 do encaixe de área, que são os meus médios e volantes. Tudo depende, eu tenho 3 zagueiros em construção que jogam para frente o tempo todo. Os meus extremos, eles acabam jogando um pouco mais próximos do atacante de referência, flutuando como até um meio campista. A gente fica com a bola o tempo todo. Então ontem nós tivemos um jogo contra o Figueirense que marcou em bloco baixo, com 2 linhas de 4, a gente conseguiu agredir o tempo todo. Então joguei dessa forma já desde o ano passado no Campeonato Paulista, encaixou bem a marcação. E quando a gente baixa a linha, a gente consegue marcar no 5-4-1, mas a gente consegue sair forte na transição e terminar em finalização. Então, o meu time é um time que tem posse quando joga com a bola e quando se defende sai muito forte na transição. Então, a gente precisa entender o cenário do jogo, porque eu gosto de ter a bola o tempo todo. E aí eu acabo espetando meus alas ali como atacantes do lado. Então, a gente acaba pisando na área, tem quase 7 jogadores. Então, não tem como você ser defensivo dessa forma. O time do São Bernardo é um exemplo claro de que é impossível falar que é retranqueiro com 3 zagueiros. É um time que chegou tão longe da maneira como chegou no Campeonato Paulista, vendo uma campanha no Brasileirão em que são 6 partidas e 15 pontos conquistados, liderança absoluta. É muito difícil a gente entender como é que alguém fala que o time joga de maneira retrancada, joga na defesa. O time do Márcio é um exemplo claro disso. Miguel, você chegou com tudo, Miguel Pereira, agora sim estamos na presença do professor Zanardi. Já manda aquela perguntinha para ele então, para chegando com tudo. A gente estava discutindo aqui a respeito do sistema com 3 zagueiros, se é mais defensivo, se não é. O professor já respondeu que não tem como. Já chega então em grande estilo mandando aquela perguntinha para ele que coleciona trabalhos interessantes aí nas categorias de base das equipes. Professor, eu queria perguntar para você sobre o Christian Barletta no Corinthians. Ele foi contratado, né, do São Bernardo. Ele não deu certo até agora no Timão, ele estava até sendo cogitado, sendo emprestado, né? Ele acabou ficando, mas queria saber do senhor, por que ele ainda não deu certo? Ele está jogando na posição errada? O que pode ser o diferencial do Barletta para ele conseguir a posição de titular no Corinthians? Então, prazer falar com você, Miguel. Essa é uma pergunta que todo mundo está me falando. Eu não estou no dia a dia do Corinthians. Eu acho que a plataforma agora que o Luxemburgo está fazendo de 3 zagueiros ali, só que ele colocou o Adson e o Adson veio flutuando na frente ali dos volantes, do Michael, né? E ele estava colocando mais o Barletta como atacante de lado para marcar o lateral. E aí o Barletta estava baixando muito. E aí acaba perdendo um pouco a força para pisar na área, né? Então, time grande, quando você joga e você não se sustenta, você jogos ruins, é complicado, porque você perde um pouco de espaço. Claro que se torna um pouco uma dúvida do que está acontecendo. Mas o Christian é um menino novo, é um menino que tem qualidade, é um jogador ali que, se tiverem paciência, ele não desaprendeu a jogar o futebol, né? Então ele precisa ter um pouco mais de sequência, e quando ele tiver a oportunidade, ele precisa realmente jogar, ele precisa mostrar para a equipe do Corinthians e para o torcedor que ele tem capacidade para estar lá. Então eu acredito nele e eu acho que ele possa fazer aí uma competição se ele tiver mais oportunidade, é normal.
Ô Márcio, eu queria já aproveitar o que você falou do Barleta, porque ele realmente é um menino muito novo e você tem experiência tratando com essa molecada, né? Você já fez muitos trabalhos vitoriosos, inclusive na base do Corinthians, trazendo também na base do Santos, da Portuguesa. Qual que é a importância, você acha, de você utilizar essa meninada da base? Porque a gente vê o Luxemburgo fazendo muito isso no Corinthians. É uma marca do trabalho do Luxemburgo trazer essa galera da base para tentar, às vezes, resolver o problema. Você acha que esse é o caminho? Jogar, às vezes, num problema, como o Luxemburgo fez com o Pedrinho? Você acha que eles têm essa capacidade de aguentar a bronca no momento turbulento? Ou que a transição deles do futebol profissional tem que ser mais gradual? Não, eu acho que eles têm condições de aguentar sim, só que eles vão ter um altos e baixos, até pela idade. É natural essa oscilação. O que não pode é perder a convicção quando eles fizerem um jogo mal, eles não darem mais sequência. Você vê o Matheus Bidu não bem no campeonato e hoje está sendo um grande jogador pela ala esquerda. Foi meu jogador no Guarani, na Portuguesa. Então já é um jogador aí com 23 anos, que já está amadurecendo. A gente sabe que o jogador amadurece aí com 23 anos e meio, então faz parte. Nós estamos lançando jogadores aí com 17, 18, 16 anos, então é bem complicado. Então precisa ter paciência, mas precisa colocar, porque eles têm capacidade e eu não tenho dúvida que esses jogadores, o próprio Pedrinho, ele é um grande jogador, o Murilo agora que está chegando, então tem jogadores com muita qualidade e o Corinthians vai conseguir desenvolver e performar cada vez melhor.